Take 27, tomada 2. Vou fazer mais uma, tomada 3 agora. Take 32, tomada 44, sei lá mais. Bem-vindos ao canal Epifania. Rapaz, agora você bafou mais que da outra vez, meu pai do céu. Tema de hoje? Escravidão. Em que país? No Brasil. Brasil? Brasil. E a escravidão é apenas no Brasil? Não, a escravidão é algo muito triste. Até a Bíblia relata que já existia escravidão. O que é escravidão? Escravidão? Casamento. 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 Escravidão. Nossa, casamento. Ah, acho que deve ser. É classificado como escravidão qualquer tipo de trabalho realizado ali de forma forçada e sem a devida remuneração. Ou seja, isso não é casamento? Não estou falando do casamento, né? Você trabalha, não ganha. Né? É verdade. É a mesma coisa, estou falando isso aí. A escravidão tem registro ali, desde a época dos povos egípcios, babilônicos ali, já havia relatos dali, no caso da escravidão, que era quando um povo ali, ele forçava o outro a trabalhar ali de uma maneira subhumana. Era forçado, você apanhava. Você apanhava, tá igual o casamento. Não tem esse casamento da escravidão, né? Quando acabou a escravidão? No ano de 1888, foi abolida a escravidão no Brasil pela Lei Áurea, pela Princesa Isabel. 13 de maio. Por volta do ano 1500, quando os portugueses ali, eles supostamente descobriram o Brasil, na verdade encontraram o Brasil ali, e começaram ali a colonizá-lo ali, a primeira mão de obra após fizeram uso, tem alguém jogando um ursinho aqui do meu lado, foi a mão de obra indígena, já que os indígenas... Ai, ursinho! Já que os indígenas ali eram mão de obra barata e não tinham ali poder de fogo, não tinham como se defender do povo português ali, que era muito mais armado que eles ali. Entretanto, tinha um problema. Pelos índios conhecerem muito bem a região do Brasil, conhecerem bem as matas brasileiras ali, quando eles conseguiam escapar, era praticamente impossível capturar qualquer um deles. Porque se eles fugissem, o que acontecia? Eles conheciam o local, então eles saíam correndo ali. É como a gente, né, que é casado, sempre tem um esconderijo da mulher que só a gente sabe, e a mulher não acha, né? Um esconderijo, eles escondem uma coisinha, estão correndo ali. O que foi a solução, então? Trazer mão de obra da África ali, já que eles não conheciam a região, eles eram trazidos aqui, se escapassem ali, não iriam muito longe, seriam caçados facilmente. Até que inclusive havia pessoas ali, a cuja profissão deles era como se fosse um caçador de recompensa de escravos ali, os famosos capitães do mato. Que as funções deles eram exatamente essa, perseguir e capturar escravos fugitivos. E teve um que sobressaiu entre eles, o Barão Negro. Irmão, o que é barão? É um título de nobreza concedido na época imperial. Esse Barão Negro, ele era senhor de 1000 escravos. Então vamos chamar esse personagem da história como Barão, só como Barão. O Barão, ele começou com 15 anos, ele começou a trabalhar numa fábrica de botão. Daí dessa fábrica de botão, ele passou a trabalhar com fazendeiros que levavam gado de um lado para o outro. Então, nessas indas e vindas, ele conheceu vários fazendeiros e começou a comprar gado e vender em outras regiões. Então ele começou a fazer a sua pequena fortuna. E quando passou o tempo, ele já foi comprando fazenda, e essas fazendas ele foi plantando café, e aí ele foi comprando escravo. Até que ele se tornou o Barão Negro de 1000 escravos. E até aí ele se casou, teve 16 filhos, e chegou uma época que ele era bilionário, ele chegou a faturar 750 mil réis, que na época dele era muito dinheiro. Curiosidade, pessoal, era muito difícil ali uma pessoa negra, uma pessoa afrodescendente ali, conseguir um bom status da sociedade daquela época ali, era uma coisa praticamente impossível. Sendo que o Brasil foi um dos últimos países, se não o último ali, a abolir definitivamente a escravidão. E lembrando que ele foi o primeiro investidor da hidrelétrica, a primeira hidrelétrica do Brasil. E trazendo a primeira cidade que foi feita, Juiz de Fora, trazendo ali conforto para aquela população. Um comentário, mas uma coisa que é interessante, né? Era um cara negro e ele não buscou defender a sua raça. Não estamos criticando, mas citando um fato histórico ali. Ele utilizou-se de mão de obra escrava, ou seja, utilizou-se de pessoas ali que provavelmente ali, na verdade eram da mesma descendência dele ali, eram pessoas como ele. Em vez de auxiliar ele a ter liberdade, não, ele utilizou de mão de obra escrava para beneficiar a população local, né? Então, será que os fins justificam os meios? Porque ele usou os escravos. Em 1901, ele faleceu na casa de uma das suas filhas, no Rio de Janeiro, Trágico. aos 75 anos. Trágico. E detalhe, pessoal, para você que quiser saber mais um pouquinho ali sobre a história desses escravos aqui no Brasil, é claro, você tem ali as aulas de história, digamos que você aprende algo. Professora Marilza, leia e escreva sobre o assunto.
Melhor você fazer isso. Chegaram na sala de aula, era isso que se passava. Você também pode ali visitar ali os quilombos que nós temos aqui no interior do estado de São Paulo. Por exemplo, ali nós temos ali um antigo quilombo ali na região de Itaoca, que é o Cangume. Nós temos ali um outro ali local que é totalmente ali de descendentes de africanos ali, de ex-escravos ali, que é o Jaó, pertinho da gente aqui inclusive. Você tem a oportunidade de ir lá e saber um pouco mais sobre a história desses lugares ali. Também visitando os museus, né, Luca? O maior museu que existe, por exemplo, aqui na nossa região é a minha casa, que só tem coisa velha. Tá? Galera, é isso aí. Chegamos no final de um vídeo, coisinha simples, rápida aí pra você, quem sabe, dar alguma risada, passar um pouco de tempo. Gente, é melhor assistir nós aqui do que ficar perdendo tempo, vendo tanta notícia ruim que tem por aí, né? Melhor que você assistir jornal, mano. No jornal tá só desgraça, né? O controle da televisão sangra na mão da gente, né? A verdade é essa. Você muda lá no Datena lá, mano, só vê... Foi desgraça, só vê bandido. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho. Perto, ó. Eu acho que eu não sou japonês, não, mano, mas eu tô com a cara feia. Vamos lá. Galera, tchau vocês. Tchau. Abraço Lu, abraço Renan. Fiquem todos com Deus e tchau. Cortou! Tá aqui no vídeo. Olha, gente, como meu pé é branco, olha lá. Aqui, ó. Olha aquele branquinho. Take 1. Vou começar? Faz de novo 2 agora. Take 27. Tomada 2. Vou fazer mais uma, tomada 3 agora. Take 32. Tomada 44. Sei lá mais.